Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A eleição presidencial deste ano entrou para a história como a mais disputada desde a redemocratização. Pouco mais de 2 milhões de votos separaram o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Os votos recebidos por Lula equivalem a 50,9% dos votos válidos e Jair Bolsonaro terminou a eleição com 49,1% dos votos válidos. Foi bem apertado esse resultado. Mais de 118 milhões de brasileiros e brasileiras votaram em um dos candidatos a presidente no segundo turno das eleições. Lula venceu em 13 estados. Bolsonaro ficou à frente em 14. A abstenção, que era motivo de preocupação antes da votação do último domingo, foi a menor em mais de 15 anos. No dia 2 de outubro, 20,79% dos eleitores não foram às urnas. Nesse domingo, o índice foi de 20,59%. Essa taxa de abstenção também é a menor desde 2006. No pleito desse ano, a Justiça Eleitoral adotou medidas para incentivar o voto, por exemplo, o passe livre. Todas as capitais ofereceram transporte gratuito neste domingo, depois do STF, do Supremo Tribunal Federal, formar maioria para autorizar esse benefício. No primeiro turno, a gente lembra, só 15 capitais tiveram transporte de graça. A polarização política expressa no resultado apertado da apuração neste domingo é um dos focos de atenção para o novo governo eleito. Um protesto de caminhoneiros que se manifestaram contra a vitória de Lula nas eleições paralisou estradas pelo país na madrugada seguinte à votação. Pelo menos 5 estados brasileiros registraram interrupção de tráfego em rodovias federais. Olha aí, caminhões parados nas rodovias federais. Essas são imagens da manifestação que acontece em Goiás. A BR-153 está bloqueada na altura da cidade de Anápolis. Manifestantes estão impedindo a passagem de veículos desde o começo da madrugada. O congestionamento já é de cerca de 8 quilômetros. Uma outra rodovia afetada é a rodovia Presidente Dutra, uma das principais do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Esse bloqueio acontece na altura da cidade de Barra Mansa, no Rio. Derrotado nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro permaneceu em silêncio e evitou falar sobre o resultado das eleições. Um assessor foi até o lado de fora do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, onde Bolsonaro está neste momento, para avisar a imprensa de que o presidente não fará nenhum pronunciamento no Alvorada hoje. Atenção, um assessor de Jair Messias Bolsonaro foi até a imprensa que acompanha a chegada do presidente Jair Messias Bolsonaro ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. E foi avisado, tá aí a imagem ao vivo para vocês, todos os microfones posicionados, mas o presidente que desde ontem, quando foi derrotado por Lula, não falou absolutamente nada, também não deverá falar hoje. Foi o que informou um assessor de Jair Messias Bolsonaro a toda a imprensa que está lá na frente do Palácio da Alvorada. Isso, Dani, a apuração do Caio Junqueira disse isso. Caio ouviu outros aliados ali do presidente Jair Bolsonaro que informaram à CNN que ele vai reconhecer a derrota entre hoje e amanhã, mas que pretende listar o que ele considera irregularidades nas eleições deste ano que ajudaram a dar a vitória a Lula. Segundo essas fontes que o Caio ouviu ali do Palácio do Planalto, o próprio presidente deverá elaborar a sua manifestação. O formato ainda não está claro no seu entorno ali. Pode ser um vídeo, pode ser um documento ou uma postagem nas redes sociais. De qualquer modo, a leitura é de que o presidente acabou convencido, principalmente pela ala política, de que o melhor caminho para o seu futuro político seria acatar o resultado e tentar construir uma posição de líder da oposição a Lula, né? Para tanto, a avaliação foi de que é preciso aceitar as regras do jogo e tentar administrar esse capital político que a eleição lhe deu, mesmo derrotado, para tentar retornar aí ao Planalto em 2026. As pesquisas já indicavam um cenário acirrado no segundo turno das eleições. A vantagem que Lula teve no dia 2 de outubro, com pouco mais de 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro, caiu para apenas cerca de 1/3 desse total no último domingo. Vamos olhar então de maneira mais detalhada o resultado das eleições? De onde saíram esses votos decisivos para a vitória de Lula
e o que os números revelam sobre a divisão política no país. Para isso, conversamos com o Antônio Lavareda, cientista político do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Lavareda, sempre muito bom te ter aqui no Item Mais. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer nosso, Carol. Lavareda, qual foi o Brasil que saiu das urnas nesse segundo turno? Lula fez um pronunciamento, assim que foi confirmado o resultado das urnas, em que ele disse que não existem dois Brasis. Mas pelo que vimos, é como se tivéssemos dois países no mesmo território? Olha, Carol, isso é uma verdade se você atenta para o apoio eleitoral dos dois candidatos nos principais segmentos, nos principais blocos do eleitorado. Então, se nós nos perguntarmos quais foram os fatores, do ponto de vista da demografia, que deram vitória a Lula, nós podemos ser enfáticos respondendo que foi o voto feminino, foi o voto dos eleitores mais pobres, foi o voto dos jovens, dos eleitores mais jovens, foi o voto dos eleitores do Nordeste e foi o voto do segmento católico, do ponto de vista de filiação religiosa, que esses eleitores definiram o resultado da eleição a favor do ex-presidente Lula. Não à toa, esses foram os acenos feitos por Lula nas suas primeiras falas, agradecimentos ao povo nordestino, às mulheres, muitas sinalizações aos mais pobres. A questão, Lavareda, é que quando a gente observa exatamente esse mapa da apuração, a gente observa esse país muito fragmentado. A gente pode colocar esse como o principal desafio de Lula, pacificar e unir um país tão polarizado? Essa foi a eleição mais acirrada que já acompanhamos. É verdade, Carol. O desafio de Lula, aliás, ele terá vários desafios, né? Equacionar a questão fiscal, por exemplo. As contas públicas saíram, né, bastante arranhadas nesse final de mandato Bolsonaro em função do projeto de reeleição do presidente. Então, teto de gastos, tudo isso teve que ser, de certa forma, posto de lado para a elaboração e implementação das suas políticas públicas. Agora, afora a questão fiscal, Lula, nos seus primeiros pronunciamentos, já deixou muito claro que entre os seus principais objetivos está o enfrentamento da situação de penúria de uma parte importante da população, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome hoje. Então, ele muito certamente vai acentuar as políticas sociais do seu governo. E, além das políticas públicas, do ponto de vista atitudinal, do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de atitudes da sua parte, vai ser muito importante fazer acenos ao conjunto dos brasileiros que também não votaram nele. Foi esse, eu entendi assim, o espírito da sua fala inicial, ou seja, ele vai ser o presidente de todo um país, de cerca de 215 milhões de brasileiros, vai ser o presidente dos que votaram nele e dos que não votaram nele, Raquel, e isso é fundamental. É difícil unificar o país? É difícil. Vai conseguir, vai ter êxito nessa empreitada? Talvez não tenha de imediato, talvez nem tenha mesmo ao longo dos seus 4 anos, mas é importante que o presidente da República, com a grande capacidade simbólica que tem os seus comportamentos, que o presidente da República, então, dê passos significativos nessa direção. Ou seja, não cultivando posições de rejeição aos adversários, não tratando, sobretudo, os adversários como inimigos. Talvez essa seja a principal postura do novo presidente, que possa nos ajudar no sentido de diminuir a temperatura política da sociedade, se ele, de fato, exercitar como mantra o propósito que anunciou, não tratar os adversários como inimigos. Adversários numa democracia são apenas adversários. Ainda observando esse mapa eleitoral, Lavareda, chama a atenção aquela máxima que temos nas eleições presidenciais de quem ganha em Minas Gerais e também no Amazonas leva ao Brasil. E de fato isso aconteceu. Lula saiu vitorioso tanto em Minas Gerais quanto no Amazonas. Acontece que os governadores eleitos nesses 2 estados apoiavam o presidente Jair Bolsonaro. Como é que a gente pode explicar esse fenômeno que acontece em alguns territórios aqui do nosso país, em alguns estados? Governadores apoiando determinado candidato, porém ele não saindo vitorioso. Olha, Carol, a eleição de governos estaduais, ela obedece a uma determinada dinâmica diferente
da eleição dos presidentes da República. Esse ano nós tivemos uma eleição padrão, entre aspas, normal, com uma elevadíssima taxa de reeleição de governadores. Se você pensar, e é o caso dos estados do Amazonas, onde o Wilson Martins foi reeleito, e o caso de Minas Gerais, onde o Zema foi reeleito. O único governador, Carol, que não foi reeleito foi o governador, o comandante Moisés, o chamado comandante Moisés em Santa Catarina, que foi preterido pelo senador Jorginho, que é o senador Jorginho é um amigo, né, muito próximo ao presidente Bolsonaro, que foi muito enfático no apoio e conseguiu colocar à margem o governador candidato à reeleição. Então, você imagina, de 19 governadores candidatos à reeleição, apenas um não conseguiu ser eleito. Então, isso é uma taxa de mais de 90% de reeleição, que é inédita, vou repetir, é inédita na história da nova República. Essa era uma eleição, como se vê, propícia à recondução dos governantes. E a única discrepância, no caso do governador de Santa Catarina, e também, e provavelmente o mais surpreendente, se você olha a história nossa também, é a não recondução do presidente Bolsonaro, o único presidente que não logrou se reeleger até hoje. Lavareda, você traz para a gente uma das peculiaridades dessas eleições. Há pouco eu também falava sobre uma delas. Tivemos a corrida ao Palácio do Planalto mais disputada da história. Quais são as outras peculiaridades desse pleito que você consegue destacar para a gente? Esse pleito também nos trouxe uma questão interessante, Carol, do ponto de vista da comunicação. Isso importa para você, que é profissional de comunicação, para mim, que também trabalho com o meio e estudo o meio. Ou seja, olha só, do ponto de vista da televisão, do rádio, Lula levou larga vantagem. Nós fizemos, na nossa última pesquisa do termômetro da campanha, uma pesquisa do IPESP e da Abrapel, Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais, nós perguntamos às pessoas quem tinha saído melhor em televisão e rádio. Então, por exemplo, na TV e no rádio, Lula levou uma dianteira grande sobre Bolsonaro. Nas redes sociais, Bolsonaro liderava sobre Lula. Então, fora redes sociais, estamos falando de Twitter, de Facebook, etc. Quando se perguntou também o WhatsApp, Bolsonaro, mais uma vez, liderava sobre Lula. Então, nós vemos que Lula ganhou a eleição e sua comunicação, sobretudo, predominou, digamos, nos meios tradicionais. E nos meios digitais, a liderança, por sua vez, foi do presidente Bolsonaro. Essa é uma diferença interessante. Outra diferença interessante também marcada. Eu falei há pouco que um grupo que contribuiu muito para a vitória de Lula foram os católicos. Entre os católicos, Lula teve 60% dos votos e Bolsonaro 40%. Já entre os evangélicos, o placar foi 70% para Bolsonaro e 30% para Lula. Pois bem, como é que os católicos se informavam sobre tudo? 65% deles através de TV e rádio. E aí é basicamente TV. E o restante, 35%, de redes sociais. Já no caso dos evangélicos, as redes sociais, que para os católicos atraiu a atenção de apenas 35% para acompanhar a campanha, acompanhar notícias da campanha eleitoral, no caso dos evangélicos, 53% acompanharam a eleição através das redes sociais. É isso, Lavareda, esse pleito de 2022 com as suas várias marcas e, claro, a gente aqui acompanhando, contando sempre com a tua ajuda para ler esse ambiente político brasileiro. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, nesse governo de transição, agora já com o Lula eleito, e a gente, mais uma vez, agradece a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, Carol. Até a próxima. Desde a vitória no domingo, o presidente eleito Lula recebeu ligações de várias lideranças políticas do Brasil e do mundo para parabenizá-lo. A expectativa é de que os próximos dias sejam dedicados à formação do novo governo e à construção de uma base de apoio sólida, principalmente no Congresso. Hoje cedo troquei mensagens com o senador Wellington Dias, que foi governador do Piauí, coordenador da campanha de Lula, eleito senador
pelo Piauí, pelo PT. E perguntei para ele sobre a transição e ele colocou ali entre as prioridades conversar com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento. Ou seja, é preciso mudar o orçamento já. O orçamento de 2023, as mudanças precisam acontecer agora. Marcelo Castro, trocamos mensagens ali durante o Money, fiquei feliz porque ele estava assistindo o Money e também já acordado essa hora, me confirmando que sim, está aberto, está aguardando a iniciativa da equipe de transição do presidente eleito para conversar. Afinal, o que esperar do plano de governo Lula? A agenda dele tem muito a nos dizer. E é sobre isso que a gente conversa com a Tainá Falcão, repórter aqui da CNN, que acompanhou muito de perto a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Tainá Falcão, ufa, Tainá, que maratona, bem-vinda ao Item Mais. Ufa, aliviada agora, né, com algumas folgas à vista, com a minha casa também só para mim, né, um lugar para chamar de meu, Carol. Folgas merecidíssimas, Tainá. Tainá Falcão, repórter aqui da CNN, acompanhou a campanha do ex-presidente Lula, agora presidente eleito Lula. E é isso, Tainá, foi uma agenda intensa. Lula, inclusive, chegou a anunciar, após a vitória nas urnas, de que teria 2 dias de descanso, mas pelo que a gente viu, não está sendo bem assim. O que a gente pode esperar para os próximos dias do presidente eleito do Brasil? Pois é, Carol, não tem pausa na agenda deste homem, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, está com vontade de fazer acontecer. Não vai ser agora, eu acho que ele vai descansar, viu? Aliás, né, foi uma exigência que ele já publicamente falou sobre isso, da sua esposa, né, a Rosângela Silva Janja, de que ele tirasse alguns dias, porque ele não saiu de lua de mel. Então ele vai aproveitar alguns dias a partir de agora. É previsto então que ele vá para Bahia, agora nesse feriado de quarta-feira. Acredito que amanhã, já na terça, segundo os aliados me informaram, deve ir para Bahia, vai esticar e provavelmente ele retoma o trabalho de articulação e transição junto com sua equipe a partir da semana que vem. Mas é isso, Carol, não quer dizer que aqui em São Paulo e em Brasília, os parlamentares, aqui o pessoal do PT, né, na capital paulista, estejam parados, né, de jeito nenhum. A equipe continua trabalhando e o próprio Lula, porque ele vai para a Bahia e eu acredito, de acordo com o que eu conversei aqui com o pessoal da campanha, que ele vai fazer uma visita ao Jerônimo Rodrigues, que foi eleito governador no estado, né? Ele tem o Jacques Wagner por lá, tem o Rui Costa, cotadíssimos para ministros. Então, assim, ele vai descansar, mas ele não vai deixar de trabalhar. Até porque, Carol, tem muito pouco tempo, né, nesse processo de transição. Então, eles estão, além de ter pouco tempo, tem uma preocupação em como se dará essa transição, porque é prevista em lei, pode começar 2 dias depois, então, do resultado, mas diante das adversidades com o governo Bolsonaro, a gente não está muito claro ainda como é que vai ser, né, do lado de lá, quem é que vai fazer essa ponte. Enfim, daqui eles estão se articulando, já trazendo para vocês, adiantando um pouquinho do que estão discutindo. Eles querem um nome de consenso na coligação que apoiou o presidente eleito. Então, um nome que está sendo muitíssimo cotado é o do vice-eleito do Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, para ser o coordenador da transição. E aí tem mais 50 cargos que são postos para articular em diversas áreas, né, porque são muitas frentes de atuação para buscar informações junto com o governo atual, fazer uma troca de informação e de diálogo para tentar entender como é que nós estamos, né, em relação à economia, principalmente em relação à economia, mas em relação a todas as outras necessidades do país, né, para o que o governo chegue sabendo onde é que está pisando, basicamente. Ô, Tainá, até o dia da posse, onde é que essa agenda de Lula estará focada? Você fala bastante aí sobre esse olhar mais atento para a transição. Além disso, quais são os outros aspectos que Lula ficará atento até 1º de janeiro? Carol, ele já deixou muito claro, até mesmo antes de ser eleito, saiu o resultado, poucos dias antes falou sobre isso, na manhã da votação falou novamente
sobre a necessidade de viajar, a necessidade de abrir diálogo também com lideranças mundiais, melhorar a imagem do Brasil no exterior, foi um foco, né, da sua campanha. Então ele falou muito sobre isso, e se vocês assistiram ao debate da TV Globo, o último debate, vocês viram muitas e muitas vezes Lula batendo nessa tecla e tentando apontar a fragilidade do presidente Jair Bolsonaro em dialogar com lideranças mundiais. Então, a recuperação da imagem do Brasil no exterior é prioridade nesse governo. Então, ele já avisou, né? Tanto que hoje ele recebeu o presidente da Argentina, foi uma agenda até meio que de surpresa para muita gente da equipe, né? Foi um pouco improvisada, até hoje cedo a gente não sabia. Então, assim, isso já demonstra a disposição do presidente eleito em colocar como prioridade, nesse momento de transição e de entendimento de país, também um reposicionamento do Brasil no exterior. Ele falou, Carol, já adiantando para a gente anotar e depois lá na frente entender se vai se concretizar, que quer, ainda como presidente eleito, fazer algumas visitas. Aí ele cita América do Sul, possivelmente ele deve visitar a Argentina, tá? Segundo eu apurei. Ele falou sobre países da União Europeia, Estados Unidos e China. Acho muito difícil que ele consiga fazer todas essas viagens nesses 2 meses de transição. Afinal de contas, tem que estar aqui no Brasil também para se preparar, né, para a posse, para o próximo governo. Tem muitas articulações caseiras a serem feitas, mas a gente pode esperar por viagens internacionais ainda entre novembro e dezembro, Carol. Tainá, para a gente encerrar, você conversou bastante com os integrantes da campanha do agora presidente eleito Lula. Qual é o balanço que eles fazem dessa disputa com o presidente Jair Bolsonaro? Na avaliação dos integrantes da campanha, qual foi aquela adversidade que Lula conseguiu superar e que fez a diferença nas urnas? Carol, algumas, né? Cada semana a gente acompanhava um drama diferente dentro da campanha, uma dificuldade e até uma dificuldade de entendimento, muitas vezes, entre eles, para se chegar num consenso, né? Superar divergências. Agora, o que eu posso te trazer, Carol, é um pouco do que eu senti ontem, né? Que eu acho que diz muito sobre segundo turno, especialmente sobre essa última semana. Eu cheguei ontem para acompanhar o voto, depois fui para o hotel e aquelas intercorrências com a PRF, né, aquelas operações, enfim, isso tudo deixou o clima muito tenso. Um clima que já estava tenso, dada a tentativa da campanha adversária de passar um otimismo e como estratégia, né, de narrativa, estratégia de ofensiva mesmo, os bolsonaristas, eu falei com o Ciro Nogueira no debate da TV Globo para saber como é que as pesquisas internas estavam, e ele falou de abrir 20 pontos em São Paulo, de virar em Minas Gerais. Essa história de virar em Minas Gerais amedrontou muito a campanha petista, porque, né, Minas Gerais costuma ser o espelho do país. E de ampliar no Nordeste. Então, eles estavam do lado de lá, jogando com discurso de otimismo, e do lado de cá se tentava manter um otimismo, mas muitas vezes a gente via que esse otimismo era abalado diante das dificuldades, né? Dificuldade de estar numa campanha muito polarizada, num debate que fugiu muito das questões políticas partidárias, que virou-se muito para as questões pessoais, para as divergências não de duas ideias, mas de duas personalidades. Ontem o presidente eleito falou isso no discurso, que foram 2 campanhas, né, completamente distintas, com ideias completamente diferentes, mas em que vários momentos, Carol, essas diferenças, do ponto de vista observando a campanha petista, precisaram ser diminuídas, rediscutidas, ou melhor, dentro da equipe, porque era preciso fazer um aceno para alguns setores e para alguns eleitores, a exemplo dos evangélicos, né, o agro, a gente falou muito sobre isso também. Basicamente, setores mais conservadores, onde o presidente Bolsonaro tinha maioria, né? Tinha uma composição melhor. Então, em vários momentos, apesar das adversidades, sobretudo das divergências das campanhas, a gente via esse estresse tomar conta, né, das discussões internas nos bastidores, porque era preciso sinalizar. E muitas vezes o presidente Lula não queria fazer acenos tão explícitos, né? Resistia a fazer acenos tão explícitos. Então,
fazendo um resumo do que eu vi, sobretudo nesse segundo turno, foi isso. Foi a campanha vencendo as adversidades externas, as dificuldades com os adversários, tentando manter um clima de otimismo, até diante das estratégias do outro lado, e dentro também tentando arrumar a casa, tentando fazer gestos necessários para tentar se firmar, né, no que já tinha e avançar no que não tinha. Tainá Falcão, a conferir os próximos dias do presidente eleito. Eu tenho certeza que você seguirá acompanhando essa agenda. Então a gente volta a se falar. Até uma próxima, hein? Um beijo. Estou sempre à disposição, Carol. Um beijo, querida. Obrigada. O resultado do segundo turno dá início às articulações para a reorganização das forças políticas no Brasil. Alguns governadores, por exemplo, associados ao bolsonarismo, como o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já vieram aí com discursos de que estão à disposição de conversar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pensar nesse Brasil que virá assim que abrir o calendário de 2023, com a saída de Bolsonaro e a chegada de Lula. O momento em Brasília é de grande expectativa sobre os rumos que o presidente eleito planeja seguir a partir de agora. E é sobre isso que a gente vai conversar com o nosso analista de política da CNN, o Gustavo Uribe. Gustavo Uribe, muito bom te ter aqui com a gente, agora já com o resultado das urnas nesse segundo turno em mãos, para bater muito papo, porque tem muito bastidor, tem muita apuração. Bem-vindo. Carol, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, Uribe, o que as apurações e os bastidores apontam com relação à transição de governo? A gente teve o silêncio de Bolsonaro, a sinalização de Lula já colocando alguns personagens para esse processo de mudança de governo. O que você consegue já trazer para a gente em termos de expectativas com relação a essa mudança? Carol, quem espera uma transição pacífica vai dar com os burros d'água, porque conversando no Palácio do Planalto, o objetivo é não fazer uma transição transparente e direta, como, por exemplo, foi a transição de Fernando Henrique Cardoso com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou de Michel Temer, por exemplo, com Jair Bolsonaro. Haverá, sim, a escalação de nomes da equipe petista, porque a legislação obriga a nomeação, mas ainda não se sabe se haverá, por exemplo, a disponibilidade do CCBB. O prédio do Banco do Brasil é usado como gabinete de transição, mas até as últimas apurações que a gente tem, o governo de Jair Bolsonaro não queria ceder um espaço físico para a equipe de Lula. Isso está em negociação, a questão dos nomes escalados para coordenar esse processo. Da parte do Palácio do Planalto, 2 nomes são cotados. Um deles é Braga Neto, que foi ministro da Defesa e era o candidato a vice-presidente da República de Jair Bolsonaro, ou Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, que tem mais ciência de todo o processo das pastas e que poderia ser melhor nessas negociações de transição e transparência e até mesmo a disponibilidade de documentos. Da parte do PT de Lula, há 2 nomes cotados. Um deles, Geraldo Alckmin, que é vice-presidente eleito da República, é um nome moderado, que não é muito ligado à esquerda, já que ele era do PSDB, poderia ser um nome, então, moderado para conversar com a equipe de Jair Bolsonaro. Ou o nome de Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Wellington Dias, ele é cotado para ser o novo ministro da Casa Civil, então ele já anteciparia esse processo, conversando com o novo governo e se mantendo a par dos detalhes da administração pública e também documentos que podem ser importantes e essenciais para a nova gestão do país. E o que já sabemos sobre esse futuro governo, Uribe, sobre a composição dos ministérios? Assim que saiu o resultado das urnas sobre a disputa ao governo de São Paulo, Fernando Haddad conversou com a imprensa, ele foi questionado se seria ministro de Lula, desconversou. Simone Tebet, outro nome que esteve ao lado de Lula nos seus discursos após a confirmação do resultado da votação em segundo turno, são nomes que entram na bolsa de apostas para esse terceiro governo de Lula. Já começou um bolsão de apostas, Carol, de alguns nomes que Lula já sinalizou nos bastidores. O que é certo, não teremos as 23 pastas da esplanada dos ministérios. Provavelmente teremos 33 pastas, porque Lula já indicou a criação de novos ministérios e a separação
de estruturas que acabaram sendo anexadas ou fundidas por Temer e Bolsonaro. Por exemplo, o Superministério da Economia deve ser dividido em Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Haverá a pasta das pequenas empresas, igualdade racial, Ministério da Segurança, Ministério dos Povos Originários e Ministério da Cultura. Então, a gente deve ter um aumento de pelo menos 10 pastas. Quais são os principais cargos sendo negociados? Para a Casa Civil, Lula já indicou que quer um governador, um ex-governador, no caso, porque ele quer um gestor público que tenha comunicação com os governos estaduais e experiência com a negociação no Congresso Nacional. 2 nomes que são dados como possíveis. Um deles, o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, e o outro, Rui Costa, ex-governador da Bahia. No Ministério da Fazenda, que é o que o mercado financeiro mais espera, 3 nomes são cotados. Um deles, você disse, Fernando Haddad, que sofreu uma derrota para a disputa em São Paulo, mas Lula indicou que quer um político à frente do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad se encaixaria nesse perfil. Agora, se o mercado financeiro cobrar algum nome de um economista ou que tenha mais experiência na área econômica, 2 nomes são dados como cotados. O primeiro, Henrique Meirelles, que já foi ministro da Fazenda, já foi presidente do Banco Central. Hoje, a hipótese mais provável é que Henrique Meirelles presida o chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado na gestão petista, mas extinto na gestão de Jair Bolsonaro. Há o nome do economista Gabriel Galípolo, que é ex-presidente do Banco Fator. Ele tem feito a cabeça de Lula em muitas propostas econômicas. Temos também 2 pastas consideradas importantíssimas e com grande orçamento: saúde e educação. Saúde, surgiu o nome de Davi Wip, que foi ex-secretário da Saúde de São Paulo, uma indicação de Geraldo Alckmin. Mas caso o PT bata o pé e queira essa pasta, Alexandre Padilha, que já foi ministro, é um dos cotados. E educação, a possibilidade de Simone Tebet. No próprio anúncio de apoio de Simone Tebet a Lula, ela estava descrevendo em um dos momentos uma proposta de aumento do ensino integral no país. E aí Lula chegou a dizer: eu espero que a senhora esteja ao meu lado para viabilizar essa proposta. Por isso que o nome dela surge forte. Caso não seja ela, tem o nome do ex-governador do Ceará, que é o Camilo Santana, por conta dos índices positivos de educação no Ceará, sobretudo da cidade de Sobral. Uribe, das várias sinalizações que Lula trouxe nos seus primeiros pronunciamentos, não só ele falou sobre a criação de ministérios, mas também enfatizou muito a questão do diálogo. Diálogo com governadores, com prefeitos e também com os demais poderes, judiciário e legislativo. Mas o que podemos falar sobre essa possível relação com o Congresso a partir do que saiu das urnas nas eleições de 2022? Quando a gente fala de governabilidade de Lula em 2023, o que o Congresso traz de sinalização? É um diálogo que precisa ser ampliado. Nós temos o PL com as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É por isso que Lula já telefonou para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e também para Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e ambos se mostraram dispostos a se reunir com Lula nos próximos dias. Lula vai ter de negociar com 2 partidos na tentativa de atraí-los para a base governista. Um deles é o PSD de Gilberto Kassab. O PSD ficou neutro no primeiro turno, mas tem uma importante bancada no Senado Federal. Para que Lula tenha uma maioria, ele vai precisar juntar algumas bancadas, o PSB, com a do MDB, com a do PT, e o PSD é considerado importante. PSD de Rodrigo Pacheco. Lula já sinalizou nos bastidores que vai apoiar a reeleição dele no Senado Federal. Já na Câmara dos Deputados, o jogo é com União Brasil. É um partido de centro-direita, mas que já fala na possibilidade de um apoio crítico a Lula. União Brasil de Luciano Bivar, que já começou uma articulação para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Provavelmente, ele vai enfrentar Arthur Lira, do PP. Então, Lula vai ter de ter o apoio do União Brasil, caso queira ter maioria na Câmara dos Deputados. Há um tema bastante indigesto, que é o orçamento da União. E o próprio Lula já indicou que vai fazer uma série de mudanças da peça orçamentária prevista para 2023. Já começou a conversar com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento do ano que vem.
e há a questão do orçamento secreto. O Bloco do Centrão já indicou guerra nesse sentido, porque Lula disse que não vai empenhar os recursos para a emenda de relator, um orçamento de 19 bilhões previsto para o ano que vem. E aí, lideranças do Bloco do Centrão já falam em oferecer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para transformar o orçamento secreto em impositivo, ou seja, obrigando que o Poder Executivo tenha de empenhar recursos. Então, vai ser um abacaxi para descascar, sobretudo por causa do orçamento secreto, e haja lábia e saliva para convencer estes parlamentares na formação dessa nova base aliada. Haja política, hein? Gustavo Uribe conversando com a gente, trazendo as primeiras percepções e repercussões após a vitória de Lula. Mais uma vez, obrigada, viu, Uribe, por essa conversa. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se falar muito até o fim do ano. Muitas vezes, Carol. É sempre uma honra participar com vocês. O Item Mais segue de olho no mapa político do Brasil. Estaremos de volta trazendo muito mais informação e análise para você. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.